Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para falar de uma ferramenta que eu acho muito útil para as empresas que desempenham processos, né? Ou seja, 100% das empresas hoje desempenham processos, têm que entregar suas atividades no prazo. Então, o Trello é uma ferramenta que ajuda muito as entregas, tá? Então, vamos lá. Antes eu usava agenda para poder anotar minhas pendências, para poder anotar as minhas atividades, as cobranças que eu tinha que fazer para as pessoas envolvidas no processo. E hoje eu utilizo apenas o Trello, tá? Ele é uma ferramenta que você pode utilizar tanto no computador, como eu vou mostrar agora para vocês, tanto quanto no celular. Então, todas as alterações que a gente faz no computador, elas são interagidas ao mesmo tempo aqui no celular, entende? Então, um aplicativo extremamente importante, extremamente útil. Eu utilizo ele de forma gratuita, mas ele tem sim a versão paga, que é muito útil para empresas maiores que tem que envolver uma equipe maior, que tem que envolver alguns outros aplicativos que vão interagir com o Trello. Então essa também é outra grande vantagem, tá? Aqui nessa tela inicial eu quis mostrar o Trello do início para vocês poderem entender como ele pode ser aplicado e como a ferramenta pode ser utilizada. Eu vou mostrar para vocês algumas utilidades básicas do Trello, tá? E como aplicar ele na engenharia, que é a minha área. Então, se vocês sentirem necessidade de se aprofundar mais, existem vários vídeos no YouTube com várias outras empresas mostrando a utilização do Trello. Como a minha área é a engenharia, eu vou mostrar como ele pode ser aplicado, tá? É o que eu acho interessante. Então, eu vou virar para cá, porque eu estou usando uma tela maior. Essa daqui é a página inicial do Trello. Então, eu vou vir aqui em quadros. Eu vou criar um novo quadro, tá? Onde eu vou simular, por exemplo, que eu sou uma gerente do projeto, tá? Empresa A. Então, eu criei um quadro da empresa A. Quando eu crio um quadro novo, ele já me traz essas três opções, a fazer, em andamento e concluir. Ele traz isso daí, você usa se você quiser. Então, primeira coisa, eu venho aqui na tela de fundo, eu posso atualizar com uma foto, que eu posso vir aqui a escolher. Eu gosto de fotos mais claras, porque não fica nada escuro na tela. Então, eu vou escolher esse fundo aqui. Ou tanto quanto eu posso escolher, ao invés de uma foto, eu posso escolher uma cor, tá? Primeiro eu vou manter desse jeito, porque para mim fica mais fácil a visualização. Então, se eu sou um gerente da empresa A, o que eu vou fazer aqui? Eu posso criar um cartão chamado, um quadro chamado Novos Negócios. Eu posso criar um aqui chamado Departamento de Planejamento. Aqui eu posso criar um chamado Financeiro. E aqui eu posso colocar um interessante, Recebíveis, tá? Nessa parte de novos negócios aqui, eu vou criar aqui uma sequência, como se fosse uma linha do tempo das atividades de um novo negócio, de uma nova obra. Vamos lá. Primeira coisa, eu faço a escolha do terreno. Depois da escolha do terreno, eu desenvolvo uma viabilidade arquitetônica. Para quem não sabe o que é uma viabilidade arquitetônica, é um estudo que o arquiteto faz, onde ele mostra a quantidade de unidades privativas, quantidade de vagas, quantidade de área comum, enfim, uma viabilidade arquitetônica. Depois eu vou desenvolver uma viabilidade econômico, financeira. Depois eu posso... optei então realmente por fazer aquele projeto naquele local. Eu tenho a parte de aquisição, né? Então, aquisição do terreno,
desenvolvimento de projetos, aprovação de projetos. Gente, é muito simples, eu só aperto Enter e ele já vai pro próximo, tá? Pra vocês verem o tanto que isso é muito bom. E ele, ao mesmo tempo, já tá atualizado lá no celular, no aplicativo do celular. Aprovação de projetos, alvará de construção e aqui obra, tá? O que é o interessante disso daqui? Quando eu clico nessa atividade, eu posso criar um checklist. Então, olha, olha o que eu fiz. Eu cliquei em checklist, ele me pergunta se o título é checklist mesmo, tá bom, é checklist. Então, eu vou aqui e vou dizer o seguinte, que dentro da escolha do terreno, eu vou fazer o quê? Eu vou, então, falar com corretores de imóveis para perguntar sobre terrenos disponíveis, visitar terrenos, tirar o uso do solo, o que mais? Vamos deixar por enquanto essa daí, eu fecho aqui no xizinho, aí à medida que eu for fazendo as atividades, eu vou marcando, isso aqui dá para você marcar no celular também, super normal, tranquilo, então falar com corretores, fiz 67%, quando eu marco os 3, ele tá me dizendo, olha, você fez 100% das atividades. Gente, é muito bacana, porque não dá para você deixar de fazer uma atividade, porque ele tá ali te avisando que você não fez. Eu posso colocar data de entrega, então eu vou colocar, hoje é dia 13, eu vou colocar para o dia 15, para concluir, salvar, fecho. Então tá lá, ele mostra para mim que eu tenho que terminar dia 15 de setembro, ele tá me dizendo que eu já terminei, porque eu fiz das 3 atividades existentes, eu executei as 3. Uma outra coisa que eu posso fazer é editar as etiquetas. Então eu posso vir aqui e dizer que essa etiqueta verde é alta prioridade. Só que na verdade, eu vou desmarcar e vou deixar essa só como alta prioridade e salvo aqui. Olha que interessante. Já na viabilidade arquitetônica, eu vou criar um outro checklist em que eu vou dizer o seguinte, contratar escritório de arquitetura para desenvolver viabilidade. E desenvolver a própria viabilidade. Então, eu posso, inclusive, agora que vem a grande sacada, é você envolver mais membros da sua equipe. Então, essas pessoas, elas têm que estar cadastradas no Trello, ou seja, elas têm que ser reconhecidas aqui, elas têm que fazer parte da sua equipe, ela tem que fazer parte para você poder puxar ela aqui nos membros, tá? Então, você pode passar essas atividades para a sua equipe e dar prazo para elas. Então, o que eu acho legal desse aplicativo é que você consegue gerenciar as atividades. Você não vai deixar a sua equipe sobrecarregada e nem a sua equipe com poucas atividades. Pelo contrário, a sua equipe vai estar bem dimensionada. Então, isso que eu acho importante. E aqui você pode criar as subatividades para cada uma dessas aqui, para cada uma dessas entregas, tá? Então, no departamento de planejamento, você pode colocar assim, elaborar orçamento da obra A, elaborar cronograma da obra B, apresentação de resultados, enfim. E aí você vai clicando aqui e envolvendo a sua equipe aqui dentro. É super interessante. Ok, e financeiro, recebíveis e tudo mais. Agora vamos criar uma nova situação aqui, em que eu vou criar um novo quadro, como se esse novo quadro, eu sou engenheiro da obra A. Então tá. O que eu posso fazer? Eu posso colocar atividades periódicas. Quais são as atividades periódicas do engenheiro? Elaborar medição mensal, replanejar cronograma, compras, porque tem empresas que definem que o prazo de compra é do dia 1 até o dia 10. Então, 1 ao dia
10. Eu posso colocar aqui alguns dias para verificar personalizações, reuniões, diretoria, enfim. Agora, outra coisa que você pode criar como quadro, compras. Compras pendentes. Aí você pode colocar aqui esquadria de alumínio, massa PVA, tinta PVA, insumos para pintura e por aí vai. Aqui você pode colocar uma atividade. Aí, obviamente, como engenheiro da obra, ele pode envolver os membros da equipe. Por que não envolver o mestre de obras? Por que não envolver os estagiários? Envolver o pessoal que fica no almoxarifado? Envolver alguém do escritório? Isso é interessante. Uma outra atividade que ele tem aqui, ó, é folha de pagamento. Então, assim, gente, isso aqui é um aplicativo extremamente importante, na minha opinião, para desenvolver atividades. E por mais assim que você seja uma pessoa só do operacional, você tendo o Trello, você consegue ter mais produtividade, você consegue entregar os seus trabalhos no prazo, você consegue enxergar se você está colocando o prazo correto para entrega das atividades, porque às vezes a gente coloca tudo para entregar numa data e não consegue por conta de outras atividades. Então é importante gerenciar nesse momento aqui, nesse momento do Trello, gerenciar o seu tempo, tá? Tem algumas outras coisas que ele pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui onde eu encontro. Ó, criar o time tá aqui. Um time é um grupo de quadros de pessoas. Use-o para organizar a sua empresa. Um time to business. Isso aqui já começa a ser o aplicativo pago. Começar um template, criar um quadro. Uma coisa interessante a respeito de quadros é aqui, ó. Existem quadros criados por usuários do próprio Trello. São quadros que a pessoa utilizou para ela e pensou, nossa, uau, tá sendo muito bom para mim, eu vou disponibilizar esse quadro para os outros usuários poderem baixar. Então, aqui ele começa a colocar, por exemplo, essa pessoa aqui colocou aqui, ó, aprender um idioma. Quais são as atividades? Eu venho aqui, clico usar esse modelo. Tá vendo? A pessoa colocou aqui quais foram as atividades de sucesso que essa pessoa teve para aprender um idioma. Então, quais foram as atividades que ela desempenhou? Olha que interessante, ela coloca figura, isso aqui é outra coisa que dá para fazer. Ela colocou aqui, ó, todas as atividades dela. É muito legal, é muito interessante. Então, assim, isso daqui facilita a vida. Tem alguns quadros que são próprios de produtividade, que são muito interessantes, que dá para você usar como exemplo e como template, tá? Eu tentei trazer aqui, pessoal, algo que eu uso dessa forma. Eu tenho clientes que usam isso de uma forma bem mais complexa, bem mais completa, na verdade, que dá para envolver toda a equipe e quem tiver o Trello. Então aqui, ó, gerenciamento de projetos, isso aqui é bem interessante. Olha como essa pessoa que fez. Olha só, ele considerou atividades que ele não iniciou, definição de briefing em andamento, enviado para aprovação, tá vendo? Isso aqui dá para você envolver toda a sua equipe. Dá para você fazer o desenvolvimento de um projeto lá do início, lá da fase do terreno, até a fase da entrega da obra. Olha só. Muito interessante, muito interessante. Tá vendo? Os clientes ele coloca aqui. Enfim, eu acredito que isso daqui é uma ferramenta que vem facilitar e vem evitar o uso de papel, o uso de ficar carregando aquele monte de coisa. Então você atualiza no seu celular, você vai para uma reunião, atualiza isso daqui no celular, pronto, chega no seu escritório, resolve tudo que está aqui dentro, tudo que você está devendo de atividades, já resolve. Você pode até colocar uma gestão de clientes a receber aqui, mais para te lembrar o que você tem para receber.
atividades que estão pendentes, de definições que não são suas, então dá para colocar aqui também. Enfim, isso daqui, assim, você vai trazer para o seu cliente, para a sua empresa, uma gestão eficiente, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Se alguém quiser usar isso daqui de uma forma mais completa e complexa também, no YouTube tem muito vídeo explicando a usar e eu aconselho vocês a entrar lá e pesquisar, tá bom? E é isso, um abraço, curtam e compartilhem.